excelência, é algo bom, é algo maravilhoso, é o que Deus merece de todos nós. Tudo o que fizermos para Deus deve ser feito com excelência. Cara, vem na igreja, nunca cantou, nunca fez uma aula, não sabe nada de música, e diz assim, é para Jesus. Não é para Jesus, não pode ser qualquer coisa, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. O que é ser um adorador? Alguns requisitos do adorador. Salmo 122, está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O abençoado diz que ele é adorador, porém ele vem uma vez no mês da igreja. Ele vem na Santa Ceia, ele se considera adorador, mas ele não gosta das coisas de Deus. Olha, queridos, gaúcho aí, se tiver um jogo do Inter e do Grêmio, se o cara não é gremista, é internacional, ele fica em casa. E ele diz que ele é adorador, colocando o seu time em primeiro lugar. E outra coisa, querido, ninguém muda de Grêmio para Inter, de Inter para Grêmio, mas mudam de Jesus para outras coisas. Como é que eu posso dizer que sou adorador, se o meu coração ainda está em coisas lá no mundo? A palavra de Deus diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? O adorador, ele tem prazer em estar aonde? Na casa do Senhor. Porque Davi era conhecido como adorador. Porque Davi é o maior adorador que a Bíblia expressa. Porque quando, certa feita, era trazida a Arca da Aliança para o templo, para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi começou a dançar. Ele saiu do seu trono, ele desceu até servo e começou a bailar, a pular, a glorificar a Deus, a adorar a Deus em frente da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A sua esposa Mical olha e fica o que? Zombando de Davi. Quando Davi chega no palácio, ele espera o quê? Que a esposa dele o receba com carinho, com amor. Ela diz assim, olha, o rei de Israel se descobrindo na frente das servas. O que aconteceu com ela? Deus a tornou estéril por toda a sua vida, porque ela zombou da adoração. Davi não tinha vergonha de se prostrar. Davi não tinha vergonha de se humilhar. Davi gostava. Quando Davi tentou fazer uma casa para Deus, ele disse assim, ó, eu moro num palácio e a arca de Deus está numa tenda. Ele queria construir, porém Deus não permitiu. Deus fala para Davi, não, tu és homem de guerra, teu filho vai construir uma casa para a glória do meu nome. O que eu entendo com isso, querido? Davi tinha no seu coração o desejo sempre de fazer o melhor. Como preguei ontem, quando ele chega para oferecer um sacrifício na orla de Araújo, no Jabuseu, ele diz assim, não oferecerei sacrifício para Deus que não me custe coisa nenhuma. Cristo, amado, queridos irmãos, estar na igreja não é obrigação, é dever daquele que é adorador. É dever do adorador. Estar na casa de Deus. Pastor, fiz um sacrifício hoje. O maior sacrifício Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Hoje, ser adorador é gostar das coisas de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se alguma coisa lá fora, aí na frente de você, está faltando o amor de Deus na sua vida. Está faltando você se tornar um verdadeiro adorador. A Bíblia diz, buscar as coisas de cima e não de baixo. E nós sempre buscamos mais as de baixo. Porém, a palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está te chamando para ser um adorador por excelência. Se tem adorador aqui, levanta a sua mão e começa a praticar o teu louvor, a tua adoração, a glorificar o teu Deus. Porque quando você adora, as potestades caem, os tronos do diabo são dissipados, as trevas são dissipadas e Deus recebe a sua adoração. Toda adoração, pastor, atinge o seu alvo. Quando as pessoas adoram os seus ídolos, e a Bíblia fala que ídolo não é só imagem. Não dividirei a minha glória com imagens de escultura do Senhor. Não darei a minha glória a outrem, e nem dividirei com estátuas de escultura. Deus é ciumento da sua glória. Você sabia que Deus tem ciúme de você, meu irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você.
louvor. Pastor, eu quero ser este adorador. Quando chegar a hora do culto, eu quero ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porque eu descobri agora que tinha, eu sempre soube que tinha o Exu da meia-noite. Já ouviram falar nele, né? Eu descobri que tem o demônio das 9h30. Que 9h30 ele começa a cutucar o irmão para olhar o relógio. O cara está aqui, a cabeça lá do João. Está no finalzinho da novela. E ele diz que é adorador, meu irmão. Adorador está com a sua cabeça aqui, o seu coração aqui, o seu corpo está aqui, mas o seu louvor está chegando no trono da glória. O seu louvor chega quando o seu coração vai com o seu louvor. Porque a Bíblia diz: aonde estiver o seu coração. Não é verdade? Onde está o teu coração? Está aqui ou está no louvor a Deus? Uma coisa interessante é que tem crente que se converte, ele tem 30 anos de igreja, ele nunca dá uma glória a Deus na igreja. Ele tem vergonha de pular, ele tem vergonha de adorar, ele tem vergonha até de carregar a Bíblia. Coloca a Bíblia num lugarzinho que ninguém veja, né? Põe dentro do terno, ou dentro da bolsa, ninguém vai ver minha Bíblia. Imagina que lá no trabalho saibam que eu sou crente. Eu não sou só crente, sou adorador. Primeiro requisito: alegrei-me quando me disseram: vamos à igreja hoje. Hoje tem culto. E nós denominamos culto. Olha só, culto de oração. Olha só, você vai aprender hoje. Culto de libertação. Culto de avivamento. O que é culto? É adorar, é cultuar, é glorificar, é dignificar uma pessoa, alguém maior do que nós. É cultuar o nosso Deus. Isto é culto. Isto é reverência. Nós damos nomes, culto de oração, mas para que é o culto? O irmão diz assim: pastor, mas o culto hoje não estava bom. Não tem gente que sai assim da igreja? O culto hoje não foi bom. O pastor cantou muito alto, demorou demais a mensagem. O cara está julgando o culto. Queridos, a palavra é para você, mas o culto é excelência ao nosso Deus. O culto é para Ele. Deus é juiz de culto. Ele pode dizer se foi bom ou se foi mal, porque este culto aqui é para Ele. Então participe e adore o teu Deus. Você veio para ser um adorador, então torne-se um adorador por excelência. Quando chegar o dia de estar aqui, você tem que ser o primeiro. E outra coisa, querido, tem que gostar de estar aqui, ter vontade de chegar e não de ir embora. Segundo requisito: quebrantamento. Salmo 51:17. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Quebrantamento. O abençoado chega na presença de Deus, ele não se aquebranta. Ele começa a orar assim: ao Senhor toda a glória e a mim a minha glória. Mas que brincadeira, né? Cada um é quebrantado. Ele não sabe se humilhar. A palavra de Deus: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. Quer ser exaltado, meu irmão? Então se humilhe perante aquele que tudo sabe, tudo vê e tudo sonda. Ele vê teu coração, Ele esquadrinha a sua mente, Ele sabe a sua adoração, Ele sabe o que você pensa neste momento. Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Por que Davi fala isso no Salmo 51:17? Porque o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento de Davi, após Davi ter cometido assassinato e adultério. Nossa, crimes capitais, dignos de morte, quem cometesse tal crime, porque era punido assim o crime em Israel. Natan chega até Davi, conta a história da ovelhinha e fala que Davi havia cometido um pecado terrível contra Deus. O que Davi faz? Davi faz assim: chama os capitães da guarda, joga Natan no cárcere, corta a cabeça dele e ninguém vai ficar sabendo. Não é assim? Se é hoje, se é um governante, vamos abafar o caso. Vamos tirar a mulher daqui, pega a Betseba, leva lá no meu palácio de inverno, deixa a criança lá, deixa ela escondidinha lá, pega Natan, põe na prisão e mata. Ele podia fazer isso, porque ele era o rei. Natan correu risco de vida ao anunciar a Davi a sua transgressão, mas o coração de adorador não permitia a Davi esconder o seu pecado. Davi cai de joelho e diz: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. E ele começa
31, pedir que Deus forme os ossos que ele havia quebrado, pedir para lavar, para que ele ficasse purificado. Ele é quebrantado, ele cai de joelho, querido, reconhece o seu pecado. Você pecou, reconhece, cai de joelho, pede a misericórdia de Deus, e você vai se tornar um adorador. Um adorador se humilha, se aquebranta, vem para frente e chora: Senhor, sou fraco e pecador. Paulo diz assim: não que eu seja perfeito ou tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão adiante de mim, para o soberano prêmio da vocação em Cristo Jesus. Mas precisamos reconhecer os nossos fracassos, nossas falhas. E às vezes as pessoas dizem assim: hoje estará conosco o grande servo de Deus. Servo não é grande, servo é pequeno. Grande é o Senhor, grande aqui é Jesus, grande aqui é o Espírito Santo, grande aqui é o nosso Deus, grande aqui é Ele que quer ser adorado, glorificado, quer encontrar aqui no meio desta igreja os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz assim: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. No poço de Jacó, Jesus chega para a samaritana e diz assim: ó, não é neste lugar, nem em Jerusalém, nem em Samaria, que se adorarão. Em todos os cantos Deus procurará adoradores que o adorarão em espírito e verdade. Sabe aquele texto de João 4, quando Jesus fala com a samaritana? Ele estava se referindo que num futuro distante haveria milhares de adoradores em todos os cantos do Brasil e do mundo, levantando as mãos santas e adorando um Deus invisível, mas real em nosso meio, e quer ser adorado. Deus invisível, mas real, que quer ser adorado. E às vezes nós ficamos inertes numa situação parada e não sabemos glorificar a Deus. A maioria dos crentes não sabe levantar a mão e glorificar a Deus, mas em casa que se irrita com a criança, ele xinga. Tem gente que chora com o final do BBB. Não é verdade? Tem gente que chora no final da novela, mas não chora quebrantado na presença de Deus. Não chora quebrantado na presença de Deus. Não vem para Deus e diz assim: Senhor, estou precisando, Senhor, da tua mão. Senhor, eu preciso de força para caminhar, Senhor. A cruz está pesada, Senhor, me ajuda a carregar. Não vou arranhar a cruz, não vou negar a minha cruz, vou tomar. Aquele que quiser vir após mim, tome as suas cruzes e siga-me. Tome a sua cruz, meu irmão. Quebrantamento é reconhecer que coisas que você faz não agrada a Deus, que coisas que eu faço não agrada a Deus. Se humilhar diante dele, buscar a sua presença, reconhecer nossa fragilidade humana, diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Use da tua misericórdia, Senhor, porque eu não tenho ido à igreja, eu não tenho dizimado, eu não tenho orado de madrugada. Tua Bíblia diz: aqueles que me amam me acharão, os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Quantas pessoas buscam o Senhor de madrugada? Quantas pessoas dobram o seu joelho para ficar 1 hora com Deus? Jesus chega para os apóstolos que estão dormindo e diz assim: não pudestes velar comigo nem 1 hora. Poxa, quanta tristeza, né? Eu dizer que sou adorador, eu não cumpro nada desses requisitos. Quebrantamento, querido. Hoje é noite de você se quebrantar. Hoje é noite de você dobrar o teu joelho. Hoje é noite de você dobrar o teu coração. Terceiro requisito, querido: submissão. Romanos capítulo 13. Todas as almas estejam sujeitas às potestades superiores, porque não há potestade que não tenha sido ordenada por Deus, e quem resiste às potestades trarão sobre si condenação. Romanos 13 fala das potestades ter sido ordenadas por Deus. Quantas pessoas são submissos ao seu pastor? Está em casa às vezes criticando a roupa do pastor, o terno do pastor, o jeito que o pastor pregou, se o pastor comprou um carro novo, se o pastor está ganhando bem. Sempre tem alguma coisa para criticar. E ele diz: eu sempre digo que tem gente que vai ter batismo, né? Batiza lobo seco e sai lobo molhado. Não muda. Submissão. A Bíblia diz no livro de Hebreus, diz assim: sujeitai-vos aos vossos guias espirituais, aos vossos pastores, que velam por vossas almas, para que façam isso. Porque muitas vezes, irmãos, o pastor está orando, está chorando aos pés do infeliz, e o infeliz está criticando o pastor. É verdade ou não é? Estou falando alguma inverdade?
Submissão ao seu líder espiritual. Submissão à sua líder de grupo. Se ela está ali, Deus colocou. Romanos 3 diz que não há potestade que não tenha sido ordenada por Deus. Quando chegou a época de eleger o presidente da república, meu Deus, vamos fechar a igreja. Ai, não vamos votar em fulano, não vamos votar em ciclano. Queridos, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Deus coloca no poder quem Ele quer. Deus tira quem Ele quer, porque Ele é soberano. Faz tudo o que Ele apraz, tudo o que Ele deseja, porque Ele tem nas suas mãos todo o poder. Submissão a Deus, submissão aos pastores, submissão aos líderes, submissão às autoridades constituídas, seja prefeito, seja juiz, seja policiais. Isso é submissão. O cristão tem que ser submisso às autoridades, aos seus senhores, aos seus patrões. Que a Bíblia diz: servos, obedeceis aos vossos senhores. Senhores, não maltrateis os vossos servos. Você é cristão, irmão? É patrão? Trata bem o seu empregado, meu irmão. Trata bem o teu empregado. Ele é cristão também, é teu irmão. Você é servo. Você é empregado. Chega na hora certa. Não inventa desculpa para não ir trabalhar. Nossa, pastor, hoje o negócio está pesando, né? Diz assim, hoje está doendo, né? Falei para você. Amém? Então o que acontece, querido? Se você é servo, cuida bem do teu empregado. Porque tem uma frase bonita de um amigo meu, um conhecido meu, que diz assim, ó: cuide bem de mim, porque amanhã eu posso ser seu chefe. Não é verdade? Diga para ele assim: cuida bem de mim, porque amanhã eu posso ser seu chefe. Submissão. Filhos, obedecei aos vossos pais. Honra o teu pai e tua mãe, para que te multiplique os teus dias na terra e te vá bem em tudo o que faças. O filho obediente vai ter longevidade e prosperidade. Mocinha, menino, rebelião é como o pecado de feitiçaria, da autoridade do diabo ter legalidade na tua vida. A desobediência. A Bíblia diz: mulheres, agora os maridos vão tudo ficar tranquilo, né? Depois eu falo para vocês também. Mulheres, obedecei aos vossos maridos, não é verdade? Mas não é aquela obediência a serviço ao lavar, passar, cozinhar, lavar, passar e cozinhar. Obediência amorosa, obediência voluntária. Mas a mesma palavra que diz mulheres, obedecei aos vossos esposos, maridos, diz: maridos, amai as vossas esposas e dai a ela honra como vaso mais fraco. É isso, é a Bíblia. O adorador, ele é submisso em casa, no trabalho, na igreja. Ele é servo. Ele é servo. Servo não manda, servo obedece. Tem servo aqui nesse lugar. Glórias a Deus pela sua vida. E outro requisito, último requisito para um adorador que nós encontramos: liberalidade. Chacoalha o irmão e diz assim: vai pegar pesado. Queridos, liberalidade, ser liberal na arte de ofertar. Por quê? Davi, em 1 Crônicas 29, nós vemos o texto assim: e ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, do mais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi tinha preparado uma oferta. Estimativas concluem que foi 8 bilhões em ouro e prata, que foi consagrado para cobrir o santuário. Quando Moisés começou a pedir, pastor, uma oferta para a construção da tenda da congregação, para colocar dentro da tenda a arca da aliança, ele teve que pedir para o povo não ofertar mais, porque eles estavam sendo liberais. Deus havia compungido o coração do povo, e o povo ofertava ouro, prata, peles e várias oferendas ao Senhor para a construção do santuário. Hoje o pastor pede dinheiro para construir a igreja, chama ele de picareta. Liberalidade. O teu coração, irmãos, aonde está? Aqui diz: por que Davi era um adorador segundo o coração de Deus? Porque ele tinha vários requisitos de um adorador. Ele amava a obra de Deus, ele gostava. Tanto que no coração de Davi sempre teve o desejo de construir a casa de Deus.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele era quebrantado, um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Ele era submisso, sendo rei, sendo ungido rei por Samuel, ainda se submetia a Saul como servo. Pastor, Deus me chamou para o ministério. O cara já quer tirar o lugar do pastor. Não é verdade? Porque Deus falou, irmãos, Deus te chamou, aleluia, vai se preparar para pregar o Evangelho. Tem que ter a preparação. Tem que ter o mandato do teu líder, porque você é submisso a ele. O teu líder tem que dizer assim, agora você vai. Você tem que ter a bênção do teu líder. Submissão. Liberalidade. Ato de ofertar voluntariamente. Aonde está isso? 2 Coríntios, no capítulo 10. Por favor, alguém acha para mim? 2 Coríntios, capítulo 9, por gentileza, aliás. 9, no verso 6 e 7. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Diz assim, diz com isso, o que semeia pouco, pouco também sem falar, o que semeia em abundância também sem falar. Cada um contribua segundo o propor no seu coração. Não é isso que está escrito? Não por necessidade ou por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha o que diz o texto aqui, ó. No verso 10 assim, ó. Ora, aquele que dá semente, o que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém. No verso 12 diz assim, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. O teu louvor supre a necessidade dos pregadores da igreja e redunda em glórias e graças ao nosso Deus. A administração desse serviço, a Bíblia diz que o ato da liberalidade, da oferta, da contribuição é um serviço voluntário a Deus. Ninguém está trazendo oferta aqui porque foi coagido. Ninguém colocou um revólver no teu pescoço. E se tem um bando de abobalhado falando contra isso, eles vão para o inferno porque estão criticando a palavra de Deus. Não entra nessa roda. Foge dos tais. A Bíblia diz o seguinte no Salmo de número 1. Diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. A tua oferta, o teu dízimo é ato voluntário que sustenta a obra, que abre igrejas no Brasil e ainda transforma a tua oferta em louvores que se dão a Deus. Tua oferta está aqui, meu irmão. Está aqui, ó. Supra as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. A oferta é um ato de adoração. A oferta é um ato de adorar. Aí o cara diz, não, pastor, eu sou adorador, eu toco, eu canto, eu prego. O infeliz não é dizimista, não oferta. É o único que nunca pega o envelope para trazer uma oferta na igreja. Ele está dizendo que ele é adorador. Que adorador que você é, meu irmão? Requisitos que eu preciso para adorar a Deus. Eu preciso disso aqui na Bíblia. Porque senão nós vamos ter que riscar o livro de Coríntios e arrancar o capítulo 9. Existe uma frase em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Amém. Diga assim, quem tira o texto do contexto tem um pretexto. Porque esse versículo é uma conclusão do texto. Que diz assim, Paulo: no princípio do Evangelho, nenhuma igreja contribuiu comigo no ato do dar e receber, mas somente vós, ó Filipenses, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A prosperidade
igreja. Você é inteligente, irmão. O povo que está aqui é um povo culto, um povo inteligente. Aqui está dizendo assim, Deus só supre a tua necessidade quando você contribui. O que Paulo diz assim? No princípio do Evangelho, eu saí para a obra, a igreja da Galácia, de Esmirna, nenhuma igreja. Filipos, ó, Paulo, está aí. Ele disse que ele não procurava dádivas para ele mesmo, trabalhava, fazia tenda. Sabe que tem necessidade hoje do pastor se matar de trabalhar à noite, chegar cansado para o culto? Será que tem necessidade? Não. A igreja pagar o melhor salário para o pastor, desejar o melhor para ele. Porque tudo aquilo que você deseja para o teu líder, Deus vai mandar para a sua vida. Deus vai abençoar você, meu irmão. A Bíblia diz claramente que o adorador ele é liberal. Olha o que aconteceu com Davi. Vamos ver o final da vida de Davi? E morreu o irmão usurário, medíocre, que não ofertava, não tinha dinheiro nem para sepultamento. É verdade? O cara não era adorador, estava na igreja, mas não era quebrantado, não era submisso, não gostava de estar na igreja, estava perdendo tempo na obra. A Bíblia diz, em 1 Crônicas 29, e morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias e glórias, e o seu filho Salomão reinou em seu lugar. O justo deixará uma herança para o filho dos seus filhos. Como é que Davi morreu, meu irmão? Cheio de dias, glórias, e deixou um reinado para Salomão. Davi foi um homem de guerra, porém Salomão se chama pacífico. Teve o único rei que durante todo o seu reinado nunca esteve em guerra com ninguém. Você conhece a história de Salomão? Você sabe a riqueza, a grandeza, a fama e a glória que Salomão teve. E você sabe o que Davi fez? Deixou tudo preparado. Salomão só erigiu o templo. E estava ali a oferta de Davi. Liberalidade. Um coração doador. Pastor, eu tenho um terreno, pastor. Está lá, vale 100 mil. Vende e constrói a igreja. Pega esse terreno e oferta para o pastor construir a tua igreja. Faz isso, querido. Faz, tenha fé. Acredite. Não estou pedindo para mim nem para ele. Estou pedindo para a obra de Deus. Nem eu nem ele. Vamos sentar no teu terreno. Pastor, eu sou liberal, pastor. Eu tenho uma oferta especial para a construção da igreja, para que no final do ano você já esteja pelo menos dentro do templo novo já. Porque não vai vir anjo aqui com cheque em branco assinado. A caneta de ouro tem, né? Oh, Deus manda um anjo com cheque em branco. Capaz, meu irmão, isso não vai acontecer. É o povo que tem que ofertar. Essa igreja é bonita. Este povo é um povo abençoado. Nós sentimos a presença de Deus. Nessas 4 noites, Deus derramou poder. Deus libertou pessoas aqui que estavam com a vida amarrada. Deus curou pessoas neste lugar. Pessoas ficaram libertas de demônios. Pessoas foram curadas. O mesmo Deus que fez tudo isso nessas 4 noites, Ele há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porém, você tem que cumprir o que Paulo disse no princípio do Evangelho. Nenhuma igreja contribuiu, mas só vocês, Filipos. É hora de você se encaixar nesses versos que eu preguei aqui. Muitas pessoas estavam com caneta anotando. Parabéns, anote, leia, estude, compare. Não engula qualquer coisa que te dão para comer. Por isso que nós temos essa preocupação de pregar uma palavra limpa, pura, baseada somente nas Escrituras. E não contar histórias e folclores que não acrescentam a fé de ninguém. Por isso hoje, queridos, vou contar o sonho que eu tive. Eu estive ontem. Hoje eu levantei às 4h47 da manhã para orar. E quando eu estava orando,